Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos a respeito dos Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, irmãos amados. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscrevendo, dando joinha, compartilhando, para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. A declaração, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, fala das bênçãos e da proteção e do cuidado divino que os servos do Senhor podem desfrutar, como o salmista relatou no seu livro Salmos 91, versículo 1. O esconderijo do Altíssimo é um lugar secreto, na presença do Senhor, onde há a comunhão íntima entre Deus e o seu povo, irmãos. Nós não conhecemos a identidade do salmista que escreveu essas palavras, nem mesmo a ocasião em que isso aconteceu ou quando ele escreveu. Alguns estudiosos sugerem que talvez ele estivesse atravessando dias perigosos e de muita dificuldade. Quem sabe podemos cogitar um período de guerra, mas seja como foi, irmãos, o que de fato é que sabemos é que ele não estava amedrontado. Ele tinha a certeza de que aquele que habitava no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, estava descansando, ou seja, ele estava descansando no Senhor. Aquele que habita, o que significa habitar? O que significa no esconderijo do Altíssimo? Significa estar sobre a proteção divina. Um esconderijo transmite a ideia de segurança e de abrigo longe das ameaças perigosas desse mundo, mas a verdade é que nem todo esconderijo é seguro, não é? Algumas pessoas, pensa comigo, buscam se esconder em suas próprias riquezas, em forças, fama, em prestígios sociais, e assim eles vivem iludidos, irmãos, desfrutando de uma falsa segurança. No entanto, o salmista não fala de qualquer esconderijo, não. Ele fala do esconderijo do Altíssimo. A palavra esconderijo, traduzida no termo hebraico, que significa cobertura, refúgio, lugar secreto. Então, quando o salmista diz aquele que habita no esconderijo, ele está contrastando, ou seja, o poder infinito de Deus e a frágil defesa do homem. Isso está, irmãos, em plena harmonia com a verdade bíblica acerca de quem é o nosso Deus. Como escrever outro salmista escreveu: Deus é o nosso refúgio, e fortaleza, e socorro, bem presente na hora da angústia. Salmos 46, verso 1. Na adoração do Antigo Testamento, o Santo dos Santos no santuário era o símbolo máximo da habitação do povo fiel em comunhão com Deus. E Deus com o seu povo, entenda isso. Quando o templo de Jerusalém foi destruído, muitos judeus tiveram dificuldade de entender a respeito de habitar em Deus, né? Que era algo muito mais profundo do que simplesmente morar na capital de Judá, diante do templo. Por isso, muitos pensavam que não podiam cantar ou estar longe de Sião, como o Salmo 137 relata. Mas o Deus Altíssimo não é uma divindade territorial. Ele é um Deus de toda a terra. José no Egito, o profeta Daniel, seus amigos, o profeta Ezequiel e tantos outros crentes verdadeiramente habitaram no esconderijo do Altíssimo, apesar de estar em terras estranhas. Hoje, em Cristo, através do poder do Espírito Santo,
A igreja habita no esconderijo de Deus. E Deus habita na igreja. 1 Coríntios 3,16 relata, como diz Agostinho de Hipona, o Espírito Santo nos faz habitar em Deus e Deus em nós, querido. A sombra do Onipotente descansará. O salmista diz que aquele que está habitando no Altíssimo está descansando à sombra do Onipotente. O escritor bíblico aplica a palavra sombra como uma metáfora para proteção e cuidado. Ele está acostumado com regiões semitísticas, né, com muito sol, e entenda, um lugar muito seco, deserto, que podia ter muitos perigos. Então a sombra do Onipotente é uma expressão que representa a extensão e a eficácia e o alívio que há na abundância, proteção de Deus. Como diz o lugar mais seguro da terra é a sombra. E se essa sombra for Deus, irmãos, o Deus onipotente, mas como diz o salmista, não apenas diz aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente, ele também completa, direi do Senhor, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem confio. Salmos 91, verso 2, entende isso? Lembra? O reformado João Calvilho observa muito bem quando diz: o crente faz mais do que simplesmente resolver tomar Deus como sua fortaleza. Ele se achega para mais perto na confiança das promessas, irmãos, divinas, e fala com Deus de forma familiar. Comentaristas do salmista relatam, realmente, irmão, significativo o modo como o salmista diz: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu. Isso é uma íntima pessoa familiar para falar assim. O Altíssimo, o Onipotente, o Senhor e Deus meu. Aqui não podemos ignorar o quantos nomes divinos que o salmista usa para se referir a Deus. Primeiro ele fala do esconderijo do Altíssimo, no original Elohim, que é, irmão, a designação que dá uma enfatiza, né? Ou seja, a supremacia de Deus sobre tudo e sobre todos. Concordam, irmão amado, que alguns estudiosos, quando diz que o Altíssimo é um título que reduz todas as ameaças do seu tamanho, irmãos. Depois ele fala da sombra do Onipotente, no original o Shaddai, que significa Todo-Poderoso. É um nome que foi revelado aos patriarcas que estavam peregrinando, irmão, em fidelidade à promessa divina. Ele também escreveu: direi ao Senhor, no original Yahvé, o eu sou, o que sou, o nome pessoal de Deus na aliança, lá em Êxodo 3,14. Por último, o salmista usa o termo geral Deus, no original Elohim. Mas ainda assim ele faz de uma forma muito especial. Ele não apenas aplica o substantivo Deus, mas ele acrescenta um possessivo meu. Como isso, ele dá uma enfatiza, e não é de qualquer divindade. Ele está falando, ele não está se referindo aos muitos deuses falsos que eram conhecidos no Antigo Oriente Próximo. Ele está falando de forma íntima do Deus verdadeiro, que apesar de ser o Altíssimo e ser o Onipotente, e o eu sou, e também o Deus que cuida providencialmente do seu povo de forma tão pessoal, que o crente pode se achegar a ele e dizer: Deus meu, derramando a gassúria. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, ou seja, tem paz com ele, por mais adversidade que tenha, que seja as circunstâncias, essa
paz que resulta em segurança, em satisfação, só é possível por meio de Jesus Cristo. Se podemos nos aproximar de Deus, a ponto de dizermos que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos confortavelmente à sombra do Todo-Poderoso, e porque Cristo conquistou esse direito a nós, queridos.